Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje vou falar sobre um assunto que nem todo mundo gosta de conversar antes de viajar, que é sobre como lidar com imprevistos médicos aqui nos Estados Unidos. É muito comum quando a gente tem uma viagem para fazer, principalmente a turismo ou compras, que a gente só pense nas coisas boas, na verdade? Mas vai que acontece algum problema com você, vai que você pega uma doença, uma alergia, tem algum problema, como agir, com quem falar, para onde ir. Todas essas questões são muito importantes que você saiba antes de você viajar, para que quando ela estiver ocorrendo durante a sua viagem, você já saber o que fazer. Então esse vídeo é apenas uma pequena parte das dicas, porque a maior parte das dicas está no post do blog, com tudo mais detalhado, mas isso seria como se fosse um resumo do que você deve fazer em caso de imprevisto médico aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho sobre esse assunto, continue acompanhando o vídeo! Então, gente, a minha primeira dica para lidar com imprevistos médicos aqui nos Estados Unidos é que você tenha algum tipo de cobertura enquanto você viaja por aqui. Primeiro, entre em contato com a operadora do seu cartão de crédito, porque muitas vezes eles possuem opções de seguro viagem que suprem as suas necessidades. Mas atenção, na maioria dos casos você precisa ter comprado sua passagem com esse mesmo cartão para poder obter a cobertura. Então entre em contato com eles, veja tudo certinho, porque também depende do tipo do seu cartão. E se você achar que supre as suas necessidades, pronto. É só você fechar com eles e seguir adiante para sua viagem e tá aqui tudo tranquilo. Agora, se você achar que a cobertura do cartão é muito superficial, se você achar que não vai ajudar quase em nada, eu recomendo que você faça um seguro de viagem com empresas especializadas. No post do blog, eu tenho algumas empresas que eu recomendo, que eu sei que pessoas já usaram e que eu já usei e que são muito boas. Então, recomendo que você dê uma olhadinha, dê uma pesquisada e veja qual tem mais a ver com você, qual oferece mais o que você esteja buscando. Com isso, com essa proteção, você já pode viajar para cá tranquilo, que se acontecer alguma coisa, você vai ter alguma cobertura. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é o sistema, como funciona o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos. Porque quando acontecer algum problema, você tem que saber como as coisas funcionam por aqui para poder agir da melhor maneira, não é verdade? Como muitos de vocês já sabem, a saúde aqui nos Estados Unidos é caríssima. Médicos, consultas, remédios, tratamentos, tudo aqui é muito caro. Então, se você não tiver um seguro de saúde, um seguro de viagem enquanto estiver por aqui, pode se preparar que você vai pagar bastante. Outra informação importante é que aqui nos Estados Unidos quase não tem saúde pública, ou seja, até os cidadãos daqui precisam ter um plano de saúde à parte através do empregador ou plano privado mesmo. O governo dos Estados Unidos tem dois planos assistencialistas aqui, que é o Medicare e o Medicaid, mas são apenas para algumas pessoas que se encaixam no perfil, como pessoas muito idosas e pessoas de baixa renda que se encaixam no perfil desses planos, tá? Então não é qualquer pessoa que pode ter assistência do governo nesse sentido. Outro fato que eu acho importante que vocês saibam é que aqui uma corrida de ambulância não sai de graça. Então, se você ligar 911 e tiver sido socorrido, levado para o hospital, a conta vai chegar e não vai ser barata, tá? Dependendo da equipe médica, do quão boa é a equipe médica, da sua situação de tratamento, você pode pagar $1.000, $2.000 ou mais por esse serviço. Então é muito bom saber se o seu plano de viagem, seu seguro de viagem vai cobrir essa corrida de ambulância. A mesma coisa acontece com salas de emergência. Então, se você precisar ir a uma sala de emergência em algum hospital aqui dos Estados Unidos, se prepare que vai sair bem caro. Uma média de preço que os americanos sem seguro pagam é em torno de $1.300. Então, esteja preparado para pagar bastante, dependendo do seu caso. E outra coisa, aqui nos Estados Unidos, nem sempre a gente sabe quanto vai ser o total do serviço prestado, porque geralmente as contas chegam posteriormente à data do serviço. Então esteja preparado caso você não tenha seguro, não tenha plano e receba contas separadamente nas faturas do seu cartão de crédito. Agora, o mais importante, o que fazer numa situação de urgência e emergência? Aqui nos Estados Unidos, vocês podem considerar dois locais para ir em caso de uma urgência ou emergência.
Um é o Urgent Care Center, para situações não muito graves, e o outro é o ER, Emergency Room, ou melhor, sala de emergência. O Urgent Care Center é para situações como uma gripe, uma dor de estômago, uma dor de dente, uma dor de cabeça, situações que estejam controladas, mas incômodas. Já o ER é para situações realmente graves, digamos, se você sofreu um acidente de carro, você deslocou um membro, você se cortou de forma grave, sofreu um desmaio, você está com uma dor no peito muito forte, não sabe o que é, você vai direto ao ER, tá bom? E quais seriam as principais diferenças entre o ER e o Urgent Care Center? Bom, gente, uma das principais diferenças é o tamanho, porque o ER de um hospital é muito maior que um centro de urgência, né, um Urgent Care Center. Segundo, o ER é sempre 24 horas, já o Urgent Care Center nem sempre. E terceiro, o ER é bem mais caro que o Urgent Care Center. Então, você pode ter uma ideia, né, do que escolher caso você possa escolher. Se você não tiver como, vá direto ao ER, que lá eles vão poder prestar toda a assistência possível e necessária a você. Beleza? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou contar uma história para vocês, um imprevisto médico que aconteceu comigo, que eu não desejo a ninguém. Gente, olha o que aconteceu comigo. Um belo dia eu precisava comprar aqueles líquidos de para-brisa, sabe? Líquido para limpar vidro que a gente põe dentro do carro. Eu comprei, coloquei no dispositivo, né, do capô e depois ficou sobrando um pouquinho. Aí a Gênia aqui teve a ilustre ideia de trocar de vidro. Então eu peguei, tirei do galão, porque aqui tudo é grande, né? Eles venderam em galão. E eu troquei o que sobrou, botei numa garrafa de Sprite vazia que estava no meu carro. Coloquei na garrafa de Sprite e deixei lá no banco de trás e esqueci sobre a garrafa. Semanas depois, estava indo para a universidade, para o meu mestrado, e aí fui buscar o meu namorado, né, que hoje é meu marido, e ele coincidentemente, estava bebendo Sprite. Ele pegou o material dele, notebook, pasta, tudo, deixou no banco de trás, e na hora da gente ir para a aula, ele tirou tudo e a gente foi para a aula. Beleza, quando chegou no intervalo, eu morrendo de sede, pedi a ele o Sprite. Ele não tinha tomado nada, né? Tava dentro da pasta dele. E aí ele me deu o Sprite, eu tomei. Eu tava com tanta sede que eu tomei assim direto, sabe? 3, 4 goles. Gente, depois que eu engoli tudo, eu pensei, meu Deus. Aí que eu me toquei. Isso aqui não é Sprite, isso aqui é aquele líquido de para-brisa que eu tinha deixado no carro. Eu, naquele momento, tava bem, tava normal. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu faço? Eu conto ou não conto? Resolvi contar pra ele o que tinha acontecido. Aí ele falou, bora pro hospital agora. Eu disse, não, vamos pra aula. Era Business Law, né, Direito de Negócios a aula. E era um assunto muito importante, a gente tinha que assistir. Então eu falei, não, vamos ficar na aula. E aí entramos, né, tava no intervalo, quando voltou a aula, de 2 em 2 minutos ele ficava. E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? E eu, tá tudo bem. Gente, de uma hora para outra eu comecei a ficar tonta de uma forma que eu mal conseguia falar. E aí ele perguntou, você tá bem? Aí eu disse, não, dessa vez eu não tô bem. Esse menino se levantou da aula, agora imaginem, uma sala imensa, assim, parecia um auditório. Só gente séria, adulta, assim, porque era aula de direito. E esse menino se levanta e fala assim, professora, nós temos uma emergência! Aí todo mundo olha assim... Aí a professora, o que foi que aconteceu? Aí ele, a minha namorada engoliu líquido de para-brisa. Aí todo mundo, oh! Hoje eu rio, né? Mas na hora foi trágico mesmo. Aí todo mundo querendo me levar para o hospital. Eu e meu marido, a gente não sabia qual era o hospital pra gente ir. Olha, uma dica para você estar sempre informado, porque eu não estava e nem ele estava, né? E aí um amigo nosso levou a gente para o hospital. Chegando lá, gente, olha qual foi o procedimento. Cheguei no hospital, aí eles pediram para eu primeiro preencher uma ficha imensa com todos os meus dados, tudo o que eu tinha comido no dia, enfim, um histórico completo de doenças que eu já tive, enfim, eu lá na emergência tendo que ficar pensando em preencher formulário, mas é o jeito, né? Eu tive que preencher formulário do plano de saúde e dados históricos da família, o que meu pai tem, o que a minha mãe tem.
E aí, fiquei lá esperando 3 horas de atendimento. Que tal? Eu já estava bem, já tinha passado o efeito, mas eu acabei ficando lá por precaução. 3 horas depois, eles me chamam, me botam numa maca, eu fui lá pra dentro, aí começaram a tirar sangue, a tirar minha pressão, a fazer alguns exames. Resumindo, eu fiquei lá até 5 da manhã, 5, 6 da manhã. E eu fiquei bem no final, né, de tudo. Eles me deram soro e algumas outras coisas. E depois veio a conta. Eu tinha plano de saúde, mas o meu plano de saúde não era tão bom nessa época como o que eu tenho hoje, porque eu acabei aprendendo, né, que eu tenho que realmente investir nesse plano de saúde aqui, porque senão o plano não cobre praticamente nada. E aí, resumindo, a história é que a minha conta deu mais de 3 mil dólares por algumas horas de atendimento e não fizeram nada demais. Não precisei de nenhuma cirurgia, de nenhuma transfusão de sangue, nada disso. Enfim, e as contas iam chegando assim aos pouquinhos, sabe? Um mês eu recebia uma fatura, aí depois de 15 dias recebia outra. Cada serviço que eles iam fazendo, cada departamento, por exemplo, o departamento da extração de sangue, eles tiraram meu sangue 10 da noite e 3 da manhã, vinha aquela continha. Ah, eles tiraram minha pressão meia-noite e 4:30 da manhã, vinha outra conta. Ah, o médico veio lhe ver a tal hora, vinha outra conta. Isso em horas diferentes. Em horas não, em períodos diferentes do mês. Então, eu nunca sabia quando que esse pesadelo ia terminar. E foi realmente um período de tensão, porque eu achava que isso nunca ia terminar. Eu fiquei recebendo conta por vários meses e foi horrível, foi horrível. Eu não recomendo a ninguém passar pelo que eu passei. Então, é muito importante que você tenha um seguro de viagem que seja eficiente e que cubra a maior parte das suas despesas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para vocês. Se vocês curtiram, deem um joinha para poder saber, beleza? Grande beijo e até o próximo vídeo.